nesse sentido, precisaria de um tempo maior para a gente poder desenvolver bem esse projeto, né, que é o quente-frio, mas, de qualquer forma, a gente vai ver que as duas aulas que referenciam esse projeto, que são as aulas 5 e 6, lá do RCO, e 5 e 6 do curso, elas deixam a gente assim bem orientados para poder fazer esse projeto. Mas, é claro, nós vamos até onde nós conseguirmos. Por quê? Porque a partir da próxima semana, a gente vai ter a reunião 8, depois a 9, que a gente vai falar muito sobre avaliação, que é aquela reunião que a gente não teve no carnaval, né? E depois a gente tem a reunião 10, que é de feedback e compartilhamento. Assim, a gente teria, então, teoricamente, só mais 2 ou 3 reuniões para fazer o desenvolvimento desse projeto. Então, a gente vai até onde a gente conseguir, sabe, José? Porque se não ficar, se ficar muito apertado, se a gente não entender, a gente vai retomar e tudo, mas se não der, a gente vai até onde a gente conseguir. Beleza? Para a gente ficar bem tranquilo nesse sentido, que é necessário que você desenvolva ali para o curso, né, que a gente está fazendo lá na Alura, mas se não der para terminar, se não der para fazer todo o projeto assim, não tem problema nenhum, tá? Vamos abrir aqui, então, o nosso roteiro de hoje, José, esperando aí que a turminha venha ainda tem a Adriana e o... Ai, me esqueci o nome dele, gente. O Adriano, o Adriano e a Deise, né? Então, vamos esperar aí para ver se eles chegam ainda. Já mandei recado para eles também, né? Para eles se chegarem aqui com a gente. Então, esse é o nosso roteiro de hoje, né? O roteiro da reunião 7, Jornada 1 de 2025, que equivale à semana de 31 de março a 4 de abril de 2025. Então, aí eu te agradeço, Zé, por você estar com a tua câmera aberta, né, conforme solicita o manual do cursista. É sempre importante, né, para deixar registrada a frequência. Obrigado aí pelo teu apoio nesse sentido. E aqui o nosso cronograma, né? A gente tem, então, a reunião de hoje, a reunião 7, então a gente tem iniciando o quente-frio. Aí nós temos a nossa agenda, né? Que é um acolhimento de 10 minutos, por dentro da aula mais 20, em ação 20 minutos, compartilhamento 20, e queremos te ouvir 5 minutos, e para concluir mais 5. Então agora eu vou passar aqui um vídeo, né, bem interessante para a gente conversar um pouco sobre ele, que é o nosso acolhimento de hoje, é esse videozinho. Só que agora eu vou ter que parar um pouquinho a nossa gravação. Por quê? Porque toda vez que a coordenação manda esses vídeos ali do YouTube, né, que tem direitos autorais reservados, quando a gente sobe a gravação, o YouTube derruba, né, fala, olha, não pode, que deu direitos autorais. Aí é um problema danado, a gente tem que fazer uma edição. Então, assim, eu paro aqui rapidinho a gravação, depois eu retomo para você ver, então, esse vídeo, que é bem interessante, que vai nos ajudar na discussão aí do nosso acolhimento. Deixa eu parar aqui só um pouquinho. Lá para o Adriano e para a Deise, né, para eles acessarem. Não sei se eles estão ainda ocupados lá nas escolas dele. Mas o que você achou desse vídeo, Zé? Como é que é? Está fácil para as tuas crianças aprenderem a dirigir dentro da programação, do pensamento computacional? Como é que está isso aí na tua escola? Não, eu acho que está tranquilo. Eu acho que o problema dela aí foi a instrução ruim, né? Aí eu acho que esse aqui, quando ele falou, eu acho que esse pedal é alguma coisa, eu falei, ixi, não vai dar certo. Não vai dar muito certo, não, né? A instrução tem que ser boa, senão você não vai conseguir sair do lugar. Vai dar de cara, igual ela fez aí. Verdade, cara. A gente tem, assim, muitas vezes, a gente tem, assim, um tempo para fazer esse planejamento da instrução, ou até mesmo o nosso próprio talento como professor, né? A nossa própria prática pedagógica, o nosso dia a dia, a gente já tem uma forma de fazer isso bem específica. Mas, e se não fizer com muito cuidado, né, a gente acaba deixando algumas coisas de fora, abrindo algumas lacunas que vão ser prejudiciais para frente, né? Sim. E aí eu penso assim, eu me colocando como aluno, né? Às vezes a gente
realmente faz igual ela, tentativa e erro, né? Até aprender. Só que tendo uma instrução boa, a tentativa e erro ela acaba sendo menor, né? Então. Tá certo, tá certo. Então é isso. A gente tem essa forma de fazer essa apresentação, essa abordagem com as crianças, de uma forma que eles tenham essa troca, né, esse incentivo, mas você precisa explicar muito bem, principalmente quando a gente tem uma turma de 30, 36, 37, 38 alunos, fica bem complicado se você não orientar bem eles cada um vai para um lado, né? Cada um vai para uma forma ali, e não dá para você dizer assim, olha, deixa eu ver esse pedal, o que é isso aqui, para que isso funciona, né? Você precisa você ter. Ou ainda, né, quando a gente já tem um projeto como esse que a gente vai ver hoje, né, que é o Quente Frio, e você pode até descobrir, pode até conhecer ou reconhecer alguns conteúdos desses aí junto com os alunos, mas é importante que você dê essa forma de orientá-los na descoberta dos novos tópicos, né, dos novos conhecimentos, mesmo sendo junto com eles, porque senão a coisa sai aí, a montanha explode, não dá muito certo, né? Então vamos em frente aqui. Antes da gente, a gente vai ler agora os objetivos da nossa reunião de hoje, que são retomar os principais conceitos e aprendizagens desenvolvidos nas 2 primeiras aulas do projeto Quente Frio, analisar os elementos centrais da linguagem P5JS explorados no projeto e refletir sobre estratégias didáticas para a condução das aulas. Tá? Então, esses são os nossos objetivos na reunião de hoje. E essa reunião, José, ela está baseada nos seguintes materiais. Está baseado nas aulas, não é 9 e 10, não, tá? As aulas 5 e 6 do RCO, ali está 9 e 10, está errado, e as aulas 5 e 6 também do nosso curso na Alura, né? Então, para você abrir esses materiais, eu vou passar os links para você, mas você já tem esses materiais aí na nossa página do Classroom, essas 2 aulas do RCO, elas já estão aí, estou colocando o link para você aí no nosso chat das 2 aulas, o link da aula 5 e da aula 6, ali está 9 e 10, não sei porquê, mas é aula 5 e aula 6, tá? Quando você abrir, o Adriano aí, bom dia, Adriano, seja bem-vindo, querido. Quando você clicar aí, deixa eu até fixar, né? Quando você clicar nesses 2 links, você vai ver esse material, né? E os próximos, aula 5 e aula 6 da Alura, aí você tem que acessar a Alura antes de ir direto nele, porque essa unidade 5 e a unidade 6, elas fazem parte do nosso curso, daquele curso que a gente está fazendo para a conclusão da jornada, né? Então, são unidades daquele curso lá que a gente está fazendo lá dentro da Alura. Mas para você ver esses links que eu acabei de colocar, é necessário que você acesse a Alura primeiro, tá? Faz o acesso à Alura, entra lá naquela página de acesso da Alura, você clica ali no entrar com o Google, né? Aí você já faz o acesso automático e pode clicar nesses links aí, tá? Mas antes da gente fazer isso, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a nossa próxima semana, né? Na próxima semana, pessoal, a gente tem algumas dinâmicas aqui importantes. Primeiro, quero informar para vocês que a velhinha gritou, né? Está lá na nossa página do Classroom, a velhinha gritando, né? Porque a data limite para entrega do portfólio é o dia 4 de abril, portanto, na sexta-feira, nessa sexta-feira agora, daqui 2 dias, tá, gente? É a entrega definitiva não, perdão, é a data limite para entrega. Você pode entregar depois, né? Passou um pouquinho da data, não tem problema, pode entregar. Só vai ter um descontinho na pontualidade, né? De acordo lá com a nossa rubrica de avaliação, mas não tem problema nenhum. Só que é legal que você entregue até o dia 4, certinho, para também não acumular, porque na semana seguinte, né? Sem ser essa agora, a próxima, nós vamos ter a entrega
do relato de implementação, que é sobre isso que nós vamos falar agora, tá? Nós vamos abrir aqui um pouquinho as atividades e vamos falar um pouco sobre o relato de implementação, pessoal. Algumas orientações para vocês aí com relação à entrega do relato, e eu vou entrar aqui direto no modelo de relato de implementação para conversar um pouco com vocês sobre a estrutura, né, do relato de implementação, falar um pouquinho aqui sobre os slides. Antes de mais nada, alguns colegas de outras turmas perguntaram assim, mas Fred, eu preciso entregar nesse modelo que está aí, ou eu posso utilizar, por exemplo, um PowerPoint, né? Posso utilizar lá esse modelo aqui, o Impress, né, que é do Linux. Eu posso utilizar outro modelo? Sim, pode, sem problema nenhum. Contanto que você inclua todos os itens do relato de implementação que estão sendo solicitados aqui nesse modelo. Eu, sinceramente, pessoal, eu também sou cursista, tá? Eu faço também como cursista formadores. Eu faço o EJA, né? Formação geral da EJA, porque eu trabalho com a EJA, então eu faço o curso da EJA. O que eu já pego o modelo que está lá, porque ele já vem no meu nome, né? Vocês vão ver, vai estar o modelo do Adriano, né? O modelo do José, já vai estar lá nominado, né? O modelo de vocês eu acho muito mais prático, tá, pessoal? Do que tentar fazer com uma outra estrutura aí. Nossa, é um pouco chato, pode não dar muito certo. Então, vejam, ó, aqui você tem já na primeira página uma explicação geral do que é o relato de implementação, né? Você tem aqui as rubricas, um resumo sobre a rubrica de avaliação, como que a gente vai avaliar o trabalhinho de vocês no final, a pontuação de cada item, quanto vale. Aí aqui você tem um vídeo tutorial que explica como fazer a apresentação do relato de implementação, né? Então, depois você pode assistir esse vídeo. Você tem aqui também a orientação sobre a formatação, né, do teu relato de implementação, o tamanho da letra, a fonte, né, que você vai utilizar. A fonte é livre, né, mas o tamanho ele sugere entre 10 e 15, um espaçamento de 1 e 15 sobre as linhas, né, verificar as imagens inseridas estão nítidas, organizar as caixas de texto e assim por diante. Tem várias orientações que você vai poder ver com mais calma quando abrir o seu modelo. Tá? E o relato, propriamente dito, começa a partir desse slide aqui. Então, quando você entregar, José e Adriano, quando vocês entregarem o trabalho de vocês, esses primeiros slides aqui, você pode tirar todos eles. Tá? É só você deixar, a partir daqui, o relato de implementação de vocês. E aqui você tem os seus dados, né, o nome do cursista e tal, ano, série que você está fazendo, o nome do formador, a escola, né, a escola onde você trabalha. Aí começa a organização pedagógica do seu trabalho, os objetivos, né, que você vai traçar para esse seu relato de implementação, e as estratégias e abordagens metodológicas de ensino-aprendizagem que você utilizou. Se não der espaço no slide, você pode duplicar o slide e colocar esses dados no próximo sem problema algum, tá? E aqui você vai fazer uma descrição do seu projeto, o que você procurou desenvolver aí nesse projeto de aprendizagem, né? Para onde foi, assim, qual foi a sua ideia para você trabalhar com seus alunos. Depois você tem as evidências, né? Que são os registros, né, materiais, descrição, imagens, vídeos, áudios, podcasts, consistentes sobre a implementação. É importante que as evidências mostrem o protagonismo dos estudantes com as ações, produções deles no processo de ensino-aprendizagem. E outra coisa, pessoal, o Google, né, essa estrutura aí do Google, desse modelo de apresentação, ele tem lá específico o modelo, o formato da imagem que você pode colocar nesse modelo.
Então, atentem para isso. Eu acho que o JPEG é um modelo bem legal para você colocar de imagens, tá? E você pode aumentar, se esse slide não for suficiente, você pode colocar outros slides para colocar mais imagens, beleza? Aí você tem também os depoimentos, né, que são ali as falas dos alunos durante o projeto, das pessoas que participaram, e os resultados alcançados é aquele resumo que você vai fazer sobre aquilo que você achou do desenvolvimento do seu trabalho. Você pode colocar aí, você pode até duplicar esse slide se você achar necessário, se não for um espaço suficiente para você. O feedback de observação, gente, ele agora é obrigatório, tá? Antes, nas jornadas anteriores, ele era optativo, então você poderia colher ou não a opinião, por exemplo, do pedagogo, da pedagoga que assistiu à tua implementação, do direção, né? Agora é obrigatório, mas se não tiver o pedagogo, se não tiver o diretor naquele momento, pode ser a opinião de algum colega, professor, né, que tenha visto o seu trabalho sendo desenvolvido, e também de um aluno, né? Está vendo ali, ó, ao implementar, combine com a equipe diretiva, pedagógica ou chefia imediata para fazer observação das ações. Apresente aqui o feedback recebido. Você pode pedir à equipe diretiva o registro de observação realizada por ela no RCO. Colhe-o aqui. Você ainda pode optar por receber o feedback de um colega professor ou pela equipe pedagógica com vídeos a observar sua implementação. Peça que te envie o registro em forma de texto ou vídeo e colhe-o aqui, tá? Então, se não for a equipe diretiva pedagogo, pode ser um professor, tá beleza? E encaminhe também para orientar essas pessoas, se você achar importante, você pode encaminhar o documento de orientação para o feedback de cursista, beleza? Aí você manda lá para a pessoa que vai observar. Se você quiser orientar ele melhor, mas eu acho que só basta a observação dele, algumas palavras sobre o seu projeto, sobre a implementação. Tá? E aqui uma reflexão final, né? Você vai fazer para colocar e falar para as pessoas, dando sua impressão final sobre o seu trabalho. Aqui o certificado, né, do curso que a gente está fazendo, lá na Alura, né? Preciso colocar um print do certificado e o seu link, tá? Aqui, se você quiser participar daquele projeto de boas práticas da Secretaria de Educação, é só você seguir aqui o passo a passo nesse slide, para você, se você quiser disponibilizar o seu projeto para ser apresentado, né, no encontro de formadores, normalmente em Foz do Iguaçu, e você apresenta, então, os resultados do seu trabalho lá, se você quiser. E esses dois últimos slides aqui, o 17 e o 18, você precisa preencher? Sim, precisa preencher. Por quê? Porque esses dois slides, José e Adriano, eles vão servir para você apresentar na hora das apresentações aqui na nossa reunião. Você vai se basear nesses dois últimos slides. Ah, professor, então não precisa apresentar todos os slides do meu relato de implementação na hora da apresentação, não. É só você utilizar esses dois slides como resumo do seu relato de implementação. Por isso que esses dois slides foram disponibilizados, para agilizar a apresentação do trabalho de vocês. Mas deixa ele preenchido, no nosso caso aqui, vocês vão ter tempo, então, de fazer a apresentação, porque nós somos uma turma bem reduzida, né? Então, é mais fácil para nós termos esse tempo de qualidade e fazermos a nossa apresentação aí para os colegas, ok? Indo em frente, então, mais um pouco, fechamos aqui, o relato de implementação termina aqui, vamos voltar para o nosso roteiro. Então, não se esqueçam, pessoal, voltando aqui um pouquinho antes do roteiro, voltando aqui na nossa página, né? Dia 4, então, o portfólio, tá? E aqui em cima, pessoal, vocês vão ver que eu postei uma outra mensagem também importante, que é, por favor, escolham a reunião na qual apresentarão seu relato de implementação. Para isso, acesse a ficha em anexo, acesse a sua turma e insira o seu nome na reunião 8 ou 10. Também coloque o seu nome na coluna E para realizar o feedback de apresentação de um colega à sua escolha.
Então, veja aqui, ó, vou abrir aqui a ficha, ela já está aberta aqui. Ó. Então, veja aqui, ó, é só vocês procurarem a turma, né, e colocar ali o nome na tabela. Então, eu venho aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, turma A, turma B, essas são as minhas turmas dos formadores. Turma C, turma BD, turma H e turma M. A de vocês é a última turminha aqui. Você clica aqui, aí você vai escolher se você quer fazer a sua apresentação na reunião 8 ou na reunião 10. Então, você vai colocar o seu nome aqui nas colunas da reunião 8 ou aqui nas colunas da reunião 10, tá? E aí, depois que os colegas tiverem colocado seus nomes aqui na coluna C, tá vendo? Ó? Você vem aqui na E vai colocar o seu nome ao lado do colega, se você desejar fazer o feedback para esse colega da apresentação dele. Beleza? Então, essa é a nossa ficha para organização das apresentações na reunião 8 ou na 10. A reunião 8, a gente ainda vai ter mais um pouco da dinâmica que nós vamos fazer hoje, e na reunião 10 é específica para isso, pessoal, para apresentação, para compartilhamento, feedback, né? E o nosso check-out da jornada. Então, a gente vai ter esses dois momentos, na 8 e na 10, e por que não na 9? Na 9, a gente vai abordar aquele conteúdo de avaliação que vocês não tiveram ali por conta da semana do carnaval. Lembram, né? Que a gente não teve a reunião na semana de carnaval, porque era, óbvio, quarta-feira de cinzas, né? Não teve aula, então a gente vai ter essa reunião na reunião 9, ok? Então, mostrando isso para vocês, depois coloquem os nomes lá, a tabela está editável, tá? É só vocês registrarem. Vamos voltar, então, já para o nosso roteiro aqui, pessoal. Tá? Voltando aqui onde nós paramos, que é o roteiro com as aulas 5 e 6, e as aulas 5 e 6 do RCO e 5 e 6 do Start a Lula. Né? Lembrando que aqui está errado, né? Ele está mostrando que a aula 9 e 10 não é, aula 5 e 6. Então, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, já a aula 5, se a gente conseguir ir à frente, né? Se a gente conseguir chegar um pouco mais para frente na nossa dinâmica de hoje, a gente vai entrar também na aula 6. Mas eu quero mostrar a aula 5 para que vocês fiquem cientes da dinâmica que nós vamos desenvolver a partir de hoje. É um novo projeto, gente, é um projeto quente frio, né? Está dentro do nosso curso Lógica de Programação Criando Arte Interativa com P5JS. E o que a gente aprende aqui nesse projeto Quente Frio? A gente aprende a aplicar conceitos de coordenadas aleatórias para posicionar elementos na tela de um projeto e compreender a diferença entre números inteiros e decimais em operações de comparação. Além disso, nós vamos testar e depurar códigos utilizando o console.log, né, que a gente já conhece do projeto Mona Lisa. Né? Então, encontrando um ponto. A aula passada, finalizamos o projeto Mona Lisa, queridos, adicionando o efeito de fazer os olhos da nossa obra de arte seguirem os ponteiros do mouse. Nessa aula, nós vamos iniciar um novo projeto chamado Quente Frio. Né? Então, eu vou pedir desde já para que Adriano e José já abram, por favor, o P5JS aí na máquina de vocês, por gentileza. Vocês lembram de como faz, né, o acesso ao P5JS, né? Você vai lá na página de acesso, deixa eu abrir aqui só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui a página está aqui, ó, né? É essa página de acesso, é só você clicar em entrar com o Google. Deixa eu botar o link aí para vocês. Não sei se sempre é bom, né, a gente colocar para não até para relembrar aí o acesso, né, o link de acesso do P5, eu já tenho ele salvo aqui no meu computador, mas é sempre bom a gente relembrar. Aí é só você clicar em entrar com o Google. Clicou lá, que você já está linkado na nossa reunião com o seu e-mail, né, a sua conta
do Google, né, a nossa conta oficial, que é @escola, então você já entrou ali no P5JS. Mas só que eu já estou aqui, né, não vou estar só com os códigos nativos, porque eu já estou aqui com o projeto, pelo menos uma parte, do projeto que nós vamos desenvolver hoje, queridos, tá? Então, voltando lá no nosso roteiro, né, deixa eu abrir, tá aqui. E vamos lá na nossa aula, né? A gente já estava aqui nessa aula, já falando um pouquinho para vocês, já na aula 5, né? Então, o que a gente vai iniciar aqui, pessoal? Nós vamos iniciar um novo projeto e por isso é importante que você faça login na sua conta e certifique de que o projeto anterior, Mona Lisa, está devidamente salvo, como fizemos nas aulas anteriores. Em seguida, inicia um novo projeto. Então, como é que a gente vê se o nosso projeto está salvo? A gente vem aqui no nosso nome, né? Ó, Frederico Mangrich. Eu clico em Meus Esboços e aqui eu procuro na minha coleção o projeto Mona Lisa. Nossa, eu tenho só uns 500 mil projetos Mona Lisa, porque eu fui salvando de acordo com a nossa dinâmica, com a dinâmica que a gente, as dinâmicas que a gente ia fazendo nas nossas reuniões. Eu tenho projeto Mona Lisa aqui para dar e para vender, né? Então está salvo, eu volto lá para o meu editor, né? E já deixo aqui preparado para a dinâmica que a gente vai desenvolver. O projeto que criaremos será chamado Quente-Frio, pessoal, né? Opa, então, peraí, só um pouquinho. Eu não mostrei, né, o P5JS, onde eu vou. Eu vou aqui, ó, meus esboços, e aí eu procuro onde que está o projeto Mona Lisa. Eu tenho só uns 300 mil salvos aqui, tá? Então, tá tudo certo. Eu volto para o meu editor, e aqui eu já estou pronto para trabalhar. Mas, por enquanto, vamos falar aqui o que está rolando na nossa aula 5. O projeto que criaremos será chamado Quente-Frio. A ideia é a seguinte: imagine que temos um objetivo e que, no nosso caso, será encontrar um ponto específico da tela. Quanto mais perto chegamos desse objetivo, o programa deverá nos sinalizar que estamos quentes. Porém, ao nos distanciarmos, ele deve indicar que estamos frios. Vamos começar? Então, a primeira coisa que você vai fazer, antes da gente começar a trabalhar, é salvar, colocar o nome do seu projeto lá no P5JS. Faça isso agora. Você lembra? O P5JS, ele não deixa o projeto sem nome. Ele dá um nome aleatório até você ir lá e alterar esse nome para você. Então, você clica aqui na canetinha, né? E aí aparece o editor, e aí você coloca o nome que você desejar no projeto que você vai começar a fazer, tá bom? Então, eu botei aqui projeto Quente-Frio, turma B. Eu vou aqui duplicar esse projeto. Ó, botei um copy e agora vou editar, né? Vou editar e vou colocar aqui projeto Quente-Frio, turma M, tá? Que é a nossa turma. Então, o esboço já está salvo, salvo automaticamente, né? Então, a gente vai começar a trabalhar daqui no nosso projeto. Como é que ele está agora? Daqui a pouco a gente vai ver. Vamos primeiro lá voltar na nossa aula e aí vamos ver o que ele diz na sequência. Ó. Como um novo projeto P5JS iniciado, o primeiro passo vai ser adicionar um ponto no centro da tela. Para isso, utilizaremos a função circle e adicionaremos um círculo de 10 centímetros de diâmetro. O código será o seguinte. Gente, vou deixar aqui aberto, por favor, para vocês, e insiram esse círculo agora, aí no projetinho novo de vocês. Do jeito que está aí, tá vendo? Depois de background 220, circle 200, 210, tá? Façam isso agora, por favor. Beleza? Vai ficar assim, ó. Desse jeito aqui, ó. O círculo bem lá no meio da tela de programação, né, do Create Canvas.
a gente colocou ali bem no meio, né? A gente pegou as coordenadas 200 e 200 e um círculo de 10 pixels. Ficou daquele tamanho ali. Primeiro passo. Vamos em frente, vamos seguir aqui com a nossa aula, né? O resultado vai ser um círculo branco no centro da tela. Agora, precisamos fazer com que esse círculo apareça sempre em um lugar aleatório da tela. Para isso, trabalharemos com a função random, que no JavaScript é utilizada para gerar um número aleatório. Assim, geraremos um valor aleatório entre 0 a 400, que é o tamanho da nossa tela, tanto para a posição X quanto para a posição Y do círculo criado. O código ficará assim, ó. Tá vendo lá? A gente vai fazer uma alteração. Nós vamos tirar o 200 e o outro 200 e no lugar vamos escrever random 400 e random 400 de novo, tá? Por que isso? Porque assim a gente vai dar uma função aleatória para o círculo que a gente fez, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer isso agora. Né? Podem fazer aí, ó, random. Centos. Dez. O que aconteceu aí, José? Conseguiu fazer? Sim. O círculo está indo para todo lado. Está presente. Ficou louco. É. Qualquer posição Ficou bem doido. Para ele. Uhum. É porque a gente colocou ele no sentido randômico, ou seja, ele vai para vários lugares, né? Então, se a gente apertar ali, se eu apertar agora o programa, né? Ele está parado. Se eu apertar para rodar, olha lá, a bolinha não para nunca mais, né? Ficar dessa forma, se quiser, ele vai ficar assim para sempre, porque ele continua acionando, né? A função setup, ela vai acionando a bolinha de forma infinita e aí ela vai se mexendo aleatoriamente pela tela de programação. Então, vamos parar aqui um pouquinho, né? Que já está dando até vertigem de olhar essa bolinha. Meu Deus do céu. Então, vamos voltar lá para a aula, né? Para a aula 5, e vamos ver quais são as próximas orientações, né? Ao executar o programa, você vai ver que o círculo mudando de posição pelo cenário muito rapidamente e de forma aleatória. Isso acontece porque estamos utilizando, aliás, não é a função setup, não. É a função draw, que reinicializa o mesmo código várias vezes. Por isso que ela não para. Tá? Nos outros projetos, essa função nos ajudou no desenvolvimento, mas nesse caso, queremos que a posição do círculo seja sorteada apenas uma vez. E para isso, utilizaremos a função setup. Então, agora que a gente vai utilizar o setup, tá? Para trabalharmos com os mesmos valores que são utilizados na função setup e na função draw, precisamos criar variáveis. Assim, na função setup, criaremos uma variável x e uma variável y, que receberão um número aleatório e aplicaremos essas variáveis na função circle. O código atualizado vai ficar dessa forma aqui, ó, José. Você pode fazer as alterações aí agora, então, tá? Depois do print canvas 400, 400, você vai colocar x igual a random 400 e y igual a random 400. E lá embaixo, na função circle, uma segunda alteração. Em vez de random 400, você coloca x. E depois, em vez de outro random 400, você coloca o y, tá? Pode fazer isso agora lá na sua programação, por favor, José.
Vai ficar mais ou menos dessa forma aí, né? Vamos ver o que vai dar isso? Vamos lá. Show. Opa. Tá lá no cantinho. Lá no cantinho, tá lá embaixo, né? É. Bem embaixo ali. Eu não estava enxergando, agora, obrigado, Zé, você achou a bolinha. Ela está bem lá no cantinho. Ela parou ali, José, de forma aleatória, tá? Então, esse ajuste que nós fizemos agora fez com que a bolinha parasse daquele jeito. Vamos voltar para a nossa aula e vamos ver quais são as próximas orientações. Então, background 220, x, y, 10. E aí, descendo mais um pouco aqui na nossa aula, ao executarmos o projeto, veremos que o círculo aparece de uma forma, posição diferente no cenário a cada interação. Tá? Quando trabalhamos com variáveis, uma boa prática é declarar todas elas no início do código. Faremos isso utilizando a palavra reservada let. Assim, vamos declarar as nossas variáveis antes da função setup. Lá em cima, a gente vai colocar let x e let y. Vamos lá, vamos fazer isso. Antes da função setup. Let x e let y. Let x e let y. Não esquecendo do ponto e vírgula. Tá? Vai ficar dessa forma aqui. Fez até aí? Tranquilo? Sim. Beleza. Então, vamos em frente. Fizemos essas duas alterações. Agora, a gente volta ali na aula. O que ele está falando agora? Ó, agora, precisamos pensar em um modo de programar para que o mouse exiba a mensagem encontrei, toda vez que encostar no círculo que acabamos de configurar. Podemos fazer isso utilizando a estrutura condicional if, né? If em inglês é se. Então, a condição que criaremos será a seguinte: quando a posição do ponteiro do mouse no eixo X for igual à posição X do círculo, exibiremos a mensagem encontrei. Portanto, o código será o seguinte, tá? Então, a gente coloca ali embaixo o if, né? Mouse X é igual a X, abrindo e fechando chaves. Vamos fazer isso agora lá na nossa programação. É depois do circle. Você pula uma linha, né? Pula uma linha e coloca lá o if. Mouse X é igual a X, né? O X do mouse X é maiúsculo, tá? Mouse X. Igual a X, parêntese. X é igual a X e a chave. E desce com uma delas. Conseguiu fazer, José? Consegui. Ok. Perceba que estamos usando dois sinais de igualdade, né? Igual, né? Isso acontece porque utilizamos um único sinal de igualdade quando queremos guardar um valor em uma variável. E usamos dois sinais quando queremos comparar valores, o que é o nosso caso atual. Então, quando a gente quer comparar um valor
de duas variáveis, então a gente utiliza dois iguais ali na programação do P5, né? Agora vamos programar a ação de exibir o texto. Para exibir o texto, utilizamos a função text com três parâmetros: o texto a ser exibido, escrito entre aspas, simples, a posição X e a posição Y do texto. O código ficará da seguinte forma. Aqui eu chamo a atenção, José, do seguinte: eles colocaram aqui, em vez de aspas, ali na palavrinha encontrei, eles colocaram apóstrofes, e não é aspas, né? Então a gente vai colocar ali embaixo o text, né? Encontrei 200, 200. É isso aqui que a gente vai colocar. Deixa eu ver se vai dar certo assim. Opa, encontrei. Exclamação. Encontrei. Deixa eu ver se ficou certinho. 200, 200, tá. Então veja aqui ó, como é que fica, ó. Dessa forma aqui. Text. Encontrei, né? Então já está ali o texto, né? Engraçado é que a minha ela não está randômica, meu. Não sei por quê. Está faltando alguma coisa aqui. X é igual a 400, Y é igual a 400, X, Y 10. Encontrei. Acho que eu estou fazendo alguma coisa ao contrário aqui, porque não tá rodando, a minha bolinha não está saltando de lugar. Feito isso, teste seu projeto. Você perceberá que a mensagem ainda não está sendo exibida. O problema está no formato dos valores de mouse x e da variável x. Assim, utilizaremos a função console.log para exibir esses valores no terminal. Observe, código console.log mouse x, x. Então, a gente vai colocar o console.log agora na programação para ver se ele já coloca, então, para nós os lugares, né? O lugar onde vai aparecer a palavra encontrei, né? Então, vamos colocar lá o console.log na programação. Mouse x, x. Mouse x, x. X, ponto e vírgula. Ué, mouse x.
É, vamos ver. Console log. Conseguiu fazer? Sim. Ok, beleza. Agora já surge ali a palavra encontrei, e aqui embaixo no terminal já estão ali todas as coordenadas, né? Nossa, um monte. E não para de vir coordenada. Então, se apertar aqui, ó, parou. Agora eu não sei por que, que a minha bolinha ela está ficando só ali embaixo, cara. Eu não sei o que está dando, que a minha bolinha só está ficando ali embaixo só. Deixa eu ver o que, que eu fiz aqui. Let x, let y. Tá normal. Função serif, cliente canvas 400 e xy. X é 400, function background 220, xy 10. Tá. É, realmente, não sei o que está fazendo ela ficar assim, dessa forma. Bom, enfim. Deixa eu abrir aqui um outro arquivo meu, que aí eu vejo mouse X. É, realmente eu não sei por que, que ele não funúncia, né? Deixa eu fechar aqui. Ó, então deixa eu te mostrar esse aqui, ó. Tá? Então nesse que eu fiz aqui, tá? Você tem então tá faltando isso. O random e o int. Deixa eu ver se é isso. Só um pouquinho, José. Deixa eu ver se é isso que está faltando aqui no meu projeto. Uhum. Ah, tá. Beleza. Então tá certo. Vamos ver aqui para frente o que está faltando aqui no nosso projeto. Agora, ao executarmos o projeto, teremos dois valores sendo exibidos no terminal. Né? Perceba que 0 representa a posição x do ponteiro do mouse. É um número inteiro, enquanto o valor da variável x é um número real. Para que tudo funcione, precisamos que os dois valores tenham o mesmo formato. Assim, na função setup, alteramos o valor sorteado para a variável x, para que ele se torne um número inteiro. Observe que o mesmo deve ser feito para a variável y. Faremos isso através da função int. Confira o código. Tá? Então, é esse código que vai deixar, então, agora o valor que aparece lá no terminal, o número x inteiro e o número y real, tá? Então, pode fazer esse código aí agora, por favor, José. Ele vai mudar o, o random, né? O random xy, você vai colocar também o int, tá? Vai colocar o random x, depois o int x e o random y, do random 400, né? Do y, o int y. Pode fazer isso agora, por favor, aí na sua programação, José. E pode ser que nada disso dê certo, mas a gente vai fazendo a revisão depois dos códigos para a gente acertar, tá? Fique tranquilo.
Conseguiu fazer, José? Consegui. Agora apareceu, encontrei. Apareceu? Encontrei? Legal, legal. Então, essa sequência a gente vai fazendo, seguindo aqui a aula, porque, na verdade, quando você coloca isso para os alunos, vai ser difícil, às vezes, ele visualizar um encontrei. Ela aparece muito pequenininho, muito rápido na tela, tá? Mas não tem problema, não. Você vai fazendo isso com eles passo a passo e eles vão vendo a forma de como eles têm para alterar e para assim, ajeitar isso tudo na programação que eles estão fazendo. Porque, olha só, ao executar o projeto, você verá a mensagem sendo exibida corretamente quando o ponteiro do mouse e círculo se encontram, conforme a imagem ao lado. Então, quando você passa com o ponteiro do mouse em cima do círculo, é para aparecer o encontrei. Quase tudo está funcionando. Porém, como estamos verificando apenas a posição no eixo X, a mensagem continua sendo exibida, mesmo que o mouse e o círculo estejam em alturas diferentes da tela. Esse é um desafio que iremos solucionar nas próximas aulas até lá, né? Então, a gente vai ter, na próxima aula, que é a aula 6, a gente vai entender por que isso está acontecendo e o que a gente pode fazer para melhorar aquela situação ali que foi descrita no final da nossa última, da aula 5, né? Então, o que a gente vai aprender na aula 6? A gente vai aplicar operadores lógicos para combinar múltiplas condições em uma estrutura condicional. Nós vamos compreender o conceito de distância e sua aplicação em projetos interativos e implementar o teorema de Pitágoras, olha que louco, hein? Para calcular distâncias em um plano cartesiano. Aplicando o teorema de Pitágoras. Na aula passada, né, na aula 5, né, a gente começou o projeto Quente Frio, adicionando o círculo ao cenário, além de uma função que verifica quando a posição X do círculo e a do ponteiro do mouse são iguais na tela. O desafio agora será utilizar nossos conhecimentos de trigonometria para encontrar a menor distância entre o ponteiro do mouse e do círculo. Os teus alunos fazem essa ponte fácil com a matemática, José, ou não? Como é que é para eles? Não, não fazem. Aí eu tenho que explicar dos pilares e tudo mais. Que ano que é mesmo, Zé? Primeiro ano. Primeiro ano. Aí você apela para os pilares, né? Isso, tento ver a base lá, que eles precisam entender que a base é matemática. Por exemplo, quando não tem computador, eles falam assim, não tem como fazer. Eu falei, claro que não. Quando não tem internet, eu falei, claro, tem aula de matemática. A base é matemática. Isso aqui às vezes complica, porque a matemática é uma ciência incrível, né? Outro dia o professor falou lá na escola que a biologia é como estuda a vida, e a matemática é a linguagem. Eu achei tão bonito isso, e eu que nunca, Zé, para mim, sempre foi muito complicado, sabe? Matemática, em todos os sentidos. As coisas podiam ser as mais lógicas, tá mais na cara possível. Para mim sempre foi um pouco complicado. Mas eu vejo que é uma verdade quando você fala, principalmente na questão das fórmulas, dos teoremas, das equações. Realmente tem uma linguagem interessante, né? Bonito você estudar esse tipo de coisa na matemática. Mas eu entendo, porque tem esse vamos dizer assim, uma carga, por assim dizer, histórica, com o componente curricular, que é um pouco difícil de você esclarecer as crianças nesse sentido, dizer assim, olha, não, matemática, vamos desmistificar e tal, é complicado. Essa carga já é histórica, né? Já vem com a gente, com os pais, com os avós, né? Matemática, meu Deus. Então as pessoas já ficam um pouco preocupadas. Mas, enfim, né? A gente viu, né, que a gente começou a fazer esse círculo, o desafio agora vai ser utilizar os conhecimentos, então, da trigonometria. Vamos em frente, vamos ver o que vai dar isso, né? Deixa eu fazer aqui, passar aqui a aulinha, né? Opa, não é isso que eu quero. Quero isso aqui. Vamos lá. O projeto já consegue verificar se o ponteiro do mouse está na mesma posição do círculo para o eixo X. Dessa forma, mesmo que o círculo esteja em uma posição mais acima ou mais abaixo do mouse, se eles estiverem horizontalmente alinhados, a mensagem encontrei
ainda aparece. Para corrigir isso, precisamos incluir uma verificação também para a posição do eixo Y. Faremos essa verificação dentro da condicional que já existe no projeto, utilizando o operador EE, que significa E. Dessa forma, a mensagem só será exibida caso as duas condições estejam atendidas ao mesmo tempo. Ou seja, quando a posição X, tanto a posição X quanto a Y do ponteiro do mouse devem ser iguais às posições X e Y do círculo. O código vai ficar assim, ó. If mouse X igual a X e mouse Y igual a Y. Então, vamos fazer essa alteração agora lá no nosso projeto? Pode fazer, José. Vou deixar aí o slide aparecendo para você colocar esse EE. É aquele E maiúsculo, acho que tem no teclado, sim. Acho que é na tecla do número 7, se não me engano. Vamos colocar lá. Igual a X. É dentro do parênteses. EE, mouse Y igual a Y. EE, mouse Y igual a Y. Para mim, eu estou testando aqui, José, está aparecendo, sabe, a palavrinha, mas ela aparece muito rápida. Como é que está aí para você? Já conseguiu fazer? Já. Só que daí tem que mexer o cursor bem devagarzinho para encontrar. Aham. Porque Ainda não está muito... pequeno movimento ela some. Ela some, né? Foi isso que aconteceu aqui agora para mim. Ela não tá, ela está aparecendo, mas assim, muito rápido, né? Vamos lá. Então, vamos voltar aqui no nosso... Agora, ao executar o programa, para que a mensagem seja exibida, você precisará posicionar o mouse exatamente no centro do círculo. Tem que ser certinho, bem no meio. Então, por exemplo, às vezes o cursor está no círculo, mas ela não aparece. Tem que dar uma mexida para ele não aparecer. Mas é rápido também. É muito assim, delicado ali o negócio, porque se você deixar um pouquinho para fora, ele já não... Ó, tá vendo? Você tem que encostar assim com muita delicadeza, senão ele já não aparece. Eu consegui agora há pouco. Pô, tá mais para tá mais para teste de Parkinson do que... É verdade. Parece um teste de Parkinson, cara. Meu Deus, tá louco, bicho. Mas dá para a gente entender que a coisa funciona, né? Vamos lá na aula 6 de novo, né? Você deve ter percebido que a mensagem encontrei aparece e logo em seguida ela é apagada, é verdade? Vamos programar para que, após o círculo ser encontrado, o projeto pare. Isso pode ser feito por meio da função noLoop. Veja o código, né? Text encontrei 200 por 200, noLoop e parênteses e o ponto e vírgula. Vamos fazer essa alteração lá no nosso projeto, José? Pode fazer agora, pode incluir, então, noLoop, né? Depois de text, encontrei 200 por 200. Vamos fazer agora. noLoop. E parênteses.
Ah, e o L, ele agora me deu um puxão de orelha aqui, que o L tem que ser maiúsculo, do no loop, sabe? Eu escrevi com minúsculo, ele já me deu um puxão de orelha aqui. Agora ficou um pouco mais fácil, José. Com esse no loop aí, ficou mais fácil para achar, para colocar a palavrinha encontrei lá. Eu achei. Ficou mais tranquilo, mais certinho, sabe? Porque Sim, quando a gente também executa consegui. o programa. Oi? Também consegui. Conseguiu? Legal. Porque quando a gente executa o programa agora, a gente vê que a mensagem fica fixa na tela, após o ponteiro do mouse e o círculo se encontrarem. Verdade. Ficou melhor, né? Vamos lá. Para tornar nosso jogo mais desafiador, precisamos ocultar da tela o círculo que criamos dentro da função circle. Para isso, comentaremos a linha na qual o círculo é desenhado, né? Então, olha só, comentaremos também a linha do console log, pois não precisamos dela por enquanto. Então, a gente vai colocar duas barras depois antes do circle e duas barras antes do console log, lá no nosso projeto. Então, duas barras. Nota que já mudou a cor, ela mudou a cor conforme você comenta. Some, olha lá, ó, acabou de sumir o nosso círculo, né? Ficou mais difícil você encontrar agora, né? Claro, não está enxergando, não está vendo, não sabe onde está, né? Vamos lá na nossa aula de novo. Fechar aqui, tá. Agora observe que o círculo não aparece mais na tela. Assim, precisamos encontrar uma maneira de inserir dicas na tela que nos ajude a encontrá-lo, sem que ele esteja visível no Canvas. Para isso, trabalharemos calculando distâncias entre o ponteiro do mouse e o centro do círculo nos eixos X e Y. Que loucura, cara! Isso vai ficar muito legal. Quer dizer que o programa agora ele vai calcular a distância certinha entre o ponteiro do mouse e o círculo. Olha só. Vamos ver como é que ele vai fazer isso. O que, que a gente utiliza? Começamos criando uma variável chamada distância x, que será igual à posição x do ponteiro do mouse menos o valor da variável x. Podemos, inclusive, exibir esse valor no terminal para saber se estamos perto ou longe do ponto x do círculo. O código será o seguinte, ó, tá aí, ó. Vamos fazer lá, ó, let distância x distância x igual a mouse x menos x. E depois do circle lá, que está comentado, console log distância x. Tira o comentário de console log e bota distância x. Vamos fazer isso agora? Vamos lá. O professor está na página do P5. Não estava na aula. Eu não mostrei, né? Está aqui, ó. Desculpe, Zé. Estava lendo, não mostrei, não apresentei. Agora está lá. Let distância x. X. Distância x. Distância x é mais.
Conseguiu, José? Sim. Mas aí não está aparecendo a bolinha, está aparecendo para você? Não tá. Só os valores. Tá, então vamos continuar. Ao testar o projeto, perceba que há um valor sendo alterado no terminal. Esse valor representa a distância do ponteiro do mouse ao ponto que queremos encontrar o eixo X. Quanto menor o valor, significa que estamos mais próximos. Ah, tá. Então vamos ver lá. Vamos ver lá. Quanto menor o valor, quer dizer que a gente está mais próximo da bolinha. Ah, por isso que é quente e frio, cara. Ó, estou chegando perto dele aqui. Estou acompanhando aqui, ó. Entendi. Os valores vão alterando de acordo com a posição que está o círculo. Mas ainda está difícil de encontrar. Vamos ver se fica mais fácil aqui para frente. Né? Veja aqui, ó. Quanto menor o valor, significa que está mais perto. Agora precisamos fazer o mesmo ao eixo Y. Né? Então, vamos fazer agora definindo o eixo Y. Né? Distância x, mouse x menos x. Distância y, mouse y menos y. Então, vamos colocar lá. Depois do let, né? Distância x, let, distância y. Let, distância y. E no console log, distância x, distância y. Beleza. Agora aparecem dois números lá no terminal, dois valores, um do lado do outro. Sim. É claro que vai diminuindo, né? De acordo com os valores vão diminuindo. Mas assim, é difícil encontrar também. Difícil de encontrar, também achei. Ainda não está bacana esse negócio, não. Vamos voltar lá na nossa aula, né? O terminal agora exibe dois valores, tá? Tudo bem, legal, beleza. É por meio destes que conseguimos verificar se estamos perto ou longe do ponto que queremos encontrar, tá? Perceba que, em alguns momentos, a distância exibida é um valor negativo. Precisamos entender melhor este conceito de distância. Para isso, faremos com que o círculo apareça novamente, removendo o sinal o sinal de observação, né, que colocamos antes da função circle. Com o círculo aparecendo novamente na tela, observe a imagem a seguir. Então, vamos tirar lá as barras, né, do círculo. Cadê o circle? Tirar as barras dele. Pronto. Agora ele vai aparecer de novo. Tá aqui. Beleza. Já tirei as barras, já está aparecendo o círculozinho de novo lá no P5. Então, olha só, o círculo vermelho representa a posição do ponteiro do mouse, enquanto a seta laranja representa a distância do ponteiro do mouse até o círculo apenas no eixo X. Por sua vez, a seta azul representa a distância do ponteiro do mouse até o círculo apenas no eixo Y. Porém, qual seria o caminho mais curto entre esses dois pontos? Se traçarmos uma terceira seta na diagonal,
Ligando os dois pontos, formaremos um triângulo retângulo. Esse é o caminho mais curto entre os dois pontos, e para encontrar essa distância, aplicaremos o teorema de Pitágoras. Agora é que vai entrar o teorema de Pitágoras. As variáveis distância x e distância y representam os catetos. Precisamos apenas encontrar a hipotenusa. Para isso, programaremos a fórmula do teorema de Pitágoras. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, o código ficará da seguinte forma. Olha só, hein? Distância x, distância y. Distância é igual a SQRT, né? Distância x, distância x, distância x, asterístico, né? Distância x, mais distância y, asterístico, distância y. Né? Então, vamos colocar esse novo código aí na nossa programação lá, José. Vamos lá. Tem o let distância, né? Depois, só puramente distância. Vamos colocar isso tudo lá. Let distância. Conseguiu fazer, José? Sim, consegui. Por enquanto, né? Ele ainda está mostrando lá as posições e tal. Ó, agora apareceu lá a palavrinha. Aqui, ó. Está mais ou menos, né? Olha lá, ó, apareceu a palavrinha. Beleza, ainda meio incerto, né? Vamos ver aqui. Criamos a nova variável distância e aplicamos ela à fórmula do teorema de Pitágoras usando a função SRQT para calcular a raiz quadrada. Além disso, na função console log, estamos exibindo apenas essa nova distância. Portanto, no terminal, será exibido apenas o valor da distância hipotenusa que encontramos. Nesta aula, aplicamos nossos conceitos e tudo em trigonometria e programação para encontrar o caminho mais curto da posição do mouse. Teste o seu projeto e verifique se você consegue percorrer a distância da hipotenusa para chegar até o círculo e exibir a mensagem "encontrei". Se desejar aumentar o nível de dificuldade, oculte novamente o círculo. Não, por favor, né? Chega de dificuldade, não dá. Então, vamos ver a hipotenusa, né? O encontrei, vamos ver como é que fica aqui. Ó. Então, aqui é o Y, aqui é o X. Então, aqui, deixa eu ver se é isso. Não. Ah lá, eu encontrei. Beleza. Você tem outras referências, José, para ajudar nesse projeto, tá? Você tem outras referências, deixa eu até salvar aqui, né? Projeto salvo, esboço salvo, para não perder nenhuma dessas alterações que a gente fez. Você tem uma referência muito boa aqui também, que é no nosso curso, né? Quando você olha aqui, eu estou na unidade 5, tá, José? Você tem na transcrição todos os códigos que a gente utilizou para chegar até aqui, onde a gente fez, né, as alterações,
os randoms, create canvas, todas essas etapas que nós utilizamos aí nessas duas aulas, tem aqui no curso da Alura, tá? E o mais importante, se você precisar copiar o código, né? Só clicar aqui, copiar código, o código está copiado, tá? Aí é só você colar lá no P5JS, ele já cola para você. O problema é que quando você cola o código, né? Quando você copia e cola, muitas vezes pode acontecer alguma inconsistência com os sinais, né, que a gente utiliza, os parênteses, as chaves, né, as vírgulas, né, ponto e vírgula, tudo isso, às vezes pode acontecer alguma inconsistência e você precisa acertar. Por exemplo, eu encontrei, eu não sei por que eles usaram apóstrofe, ao invés de utilizar a chave, né, que era a chave, não, perdão, as aspas, que são as realmente, de fato, utilizadas aí no P5JS, né? Depois dessa unidade, a gente tem a unidade 6, né? Que é a continuação do projeto, aí ele já vai com os códigos direitinho aqui, né? O no loop que a gente colocou lá depois, ele faz lá o comentário, né? Para deixar o círculo isolado, o console log também. Depois ele já deixa o console log com distância X, com tudo como a gente fez até aqui nos passos, né, que a gente utilizou nessa aula. E eu tenho aqui, ó, tá vendo? Ele está explicando igualzinho está lá na aula do RCO, né? E eu tenho um projeto de um colega que fez todo o projeto lá na nossa aula, que a gente vai utilizar na próxima semana. Ele fez o projeto completo e eu vou mostrar aqui para você. Deixa eu abrir aqui num dos meus esboços. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Quente, frio. Toma B. Deixa eu ver se é esse. Quero que você veja que ele chegou até a colorir. Não, mas ficou muito legal. Deixa eu ver, cadê? Projeto quente, frio. Será que eu não salvei? Ai. Só falta isso. E eu acho que eu não salvei, cara. Eu copiei o projeto dele. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Beleza. Eu já deixei ele até aberto. Uma B1. Isso. É esse aqui, ó. Eu vou compartilhar com você, José. Ele é o projeto completo, sabe? É o projeto completo do quente frio, tá? Vou colocar aqui no chat para você. Por favor, José, duplique e depois salve para você, tá? Esse link eu estou colocando aí agora, beleza? Duplica e salva para você, que você vai ficar com o projeto completo aí para você utilizar, tá bom? Então, como é que ele funciona? Como é que esse projeto funciona? É bem interessante. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Eu paro o programa, rodo. Quando eu rodo, olha como é que está a bolinha lá no centro e a bola maior aqui no canto. Quando eu passo com o cursor em cima da bola maior, olha o que acontece. Ela pode rodar aqui, ó, e ela vai diminuindo conforme ela vai chegando perto da bolinha. Quando ela chega perto, ela mostra a palavra encontrei. Tá? Aí é só você parar, rodar de novo, ó, mesma coisa. Quando vai chegando perto, vai ficando vermelho, né? Porque o nome da brincadeira não é quente frio, então quando chega no vermelho é porque encontrou. Muito legal, né? Muito bacana mesmo. Está bem completo aqui esse projeto. É o projeto que já engloba aí a próxima semana, né? A atividade da próxima semana também. De presente para você, Zé, que ficou esse tempo todo na reunião, trabalhou comigo. Obrigado, querido. E aí fica para você apresentar isso aí, que é o projeto completo, para a gente trabalhar um pouco mais na próxima semana. Beleza? Aí você já vai mostrar aí para as suas crianças também, quando eles estiverem trabalhando lá, mexendo, já tem o quente frio também completo. Beleza? Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso roteiro, José. Eu quero falar mais um pouquinho para você sobre as nossas os próximos capítulos, né? Não perca. Então, a gente tem aqui
as aulas, né? Então, por dentro da aula, né? A brincadeira está quente, está frio, está quente, né? Então, a gente teria aqui um quiz, né, hoje, mas eu preferi que a gente fizesse um em ação mais comprido, que foi melhor, tá? Mas aqui no nosso roteiro, você tem as questões desse quiz, né? Os números inteiros e decimais, let cria uma variável, que é um espaço de memória que armazena alguma informação, o random é a função nativa do P5JS que gera valores aleatórios dentro de um intervalo específico, né? Tá vendo lá, ó, a função random, e a função int é a função usada para converter um valor para um número inteiro, removendo a parte decimal, caso exista. Tá? Então, aqui, ó, a questão 2 seria para relacionar a coluna 1 com a coluna 2, né? O random, então, gera valores aleatórios, o int converte números decimais em inteiros, e o console.log exibe informações para depuração no console. Aí está o código relacionado, né? E aqui o que aparece no terminal para a gente. E a questão 3, a correção de bugs com testes, né? O comparador de igualdade, usado para verificar se dois valores são iguais. Ele retorna true se os valores forem iguais e false se for o contrário. E fill, né? Fill para preencher lá aquela cor que você viu tão bacana ali, que o professor Marcelo Beteiro, da nossa turma lá, da outra turma ali, tão graciosamente já tinha feito com as crianças dele, nos presenteou, e é utilizada para definir a cor de preenchimento de formas geométricas e texto que você desenha no seu projeto. E aqui é o cálculo das distâncias, né, como a gente viu ali no final da aula 6, é o teorema de Pitágoras, usado para encontrar distância entre dois pontos, como o cursor do mouse no ponto específico. Podemos imaginar um triângulo retângulo, onde a distância x e a distância y são os catetos, e a linha que liga os dois pontos é a hipotenusa. Tá? E aí, então, nós fizemos uma em ação nós dois, foi muito legal, né? Trabalhamos juntos aí na construção do projetinho, e o Tirando Dúvidas, né? Depois conversaremos mais um pouco sobre isso na próxima aula. Já no início da nossa reunião de hoje, falei sobre o nosso relato de implementação, né? Dei todas as explicações. E aqui, e também apresentei a planilha, né, compartilhada, onde você pode colocar, aliás, não apresentei não, deixa eu abrir aqui a nossa planilha, né, que já está aqui, ó, e aí você vai, na nossa turma, que é a turma M, aí você vai escolher, né, se você vai apresentar o teu relato na reunião 8, relato de implementação, ou na reunião 10, é só você colocar o nome aqui do lado e procurar aqui a aba da turma M, na nossa planilha, beleza? Voltando ali para o nosso roteiro. Então, o nosso formulário, né? Deixa eu abrir aqui para você responder. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Formulário. Tá, deixa eu pegar aqui o link. Estou colocando aí agora, José, para você, ó. Pode preencher, por favor, José, o formulário está aí no chat, tá? Deixa eu fechar aqui um pouquinho para a apresentação. Aí. Deixa eu tirar um print aí. Quando terminar, José, você só me avisar que terminou. Para eu poder te desejar uma excelente semana, cara. Eu já tive dessa estante aí. Essa que está aí atrás de você, eu já tive essa estante aí. Beleza. Quando terminar, é só avisar, tá? Tudo certo. Ô, querido José, uma excelente semana para você. Que Deus te abençoe.
Um bom final de semana para ti. Muita alegria, muita paz, tá? E até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.